Começando mais um vídeo aqui do canal, e aí? Certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu quero fazer um videozinho rápido, cara, comentando acerca da treta que já tá rolando alguns dias aqui no YouTube, uma briga entre Nando Moura e o MBL. Sim, cara, a briga entre o nosso roqueiro maluco contra o MBL, o Arthur Duval, que é lá o caçador de refugiadas, não é, cara? Eu quero comentar um pouquinho sobre essa treta, cara, e também um pouquinho sobre a Amanda Vettorazzo, cara, o que eu penso dela e sobre o caso que tá acontecendo, deve ter sido ameaçada, cara. Sim, cara, hoje praticamente vou falar de Nando Moura e MBL, praticamente, cara. E eu quero estar fazendo esse vídeo. Claro que antes disso, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. E antes eu quero explicar que já faz alguns dias que eu tô fazendo poucos vídeos do canal, cara, tá me entendendo? Já faz alguns dias que eu não reajo ao André Guedes, essas coisas, porque eu tenho passado por alguns problemas. Tá me entendendo? Tanto problema lá com a edição, com as edições dos meus vídeos, o meu tempo que tem corrido porque eu comecei a fazer curso, né, cara? Fora que eu também tô cuidando da minha saúde, né, cara? Tanto é que eu comecei a tomar remédio, né, cara? Voltei a tomar remédio, né, cara? Por causa que quem me conhece sabe que eu tenho síndrome de Asperger, né, cara? Que é uma espécie de autismo leve, cara. Tanto é que esse remédio aqui, antes eu usava cloridrato de paroxetina, né, cara? Agora eu tô usando o quê? Olanzapina, né, cara? Esse remédio aqui tem me derrubado, cara, que... Só Jesus na causa, né, cara? Então, por essa razão que ultimamente eu tenho feito poucos vídeos, não é, cara? Eu só problema que tem acontecido na minha vida, é só problema. Tô parecendo um livro de debate de temática, acho, velho, cheio de problema. Então, vamos diretamente ao assunto, que eu não quero fazer um vídeo muito longo. Então, mas o que a gente pode estar falando acerca do Nando Moura, cara, e do MBL, né? Cara, já faz alguns dias, cara, que tem tido essa treta, não é, cara? O Nando Moura todo mundo conhece, cara. Todo mundo sabe quem é o Nando Moura. Eu mesmo sou seguidor do Nando Moura, tá entendendo, cara? Gosto dos vídeos dele, gosto das opiniões dele. Não concordo 100% com tudo que ele fala, não concordo 100%. Mas, no entanto, cara, daquilo que eu não concordo, eu prefiro dar uma colher de chá, um benefício da dúvida, né, cara? Porque tem muita coisa que o Nando Moura acerta, tá me entendendo? Só que por causa, cara, por causa daquele jeitinho carinhoso que ele tem, ele acaba perdendo muitos pontos com pessoas que vão lá pra tentar conhecer o canal dele, não é, cara? Então, né? E o MBL, cara, todo mundo também conhece o MBL, né, cara? Que é esse movimento político e tudo mais, cara, que também acertou em muitas coisas. No entanto, cara, assim, eu tenho andado com o pé atrás com o MBL, principalmente depois que o MBL parece que ele voltou... que o MBL voltou atrás com certas posturas que eles faziam, né? O engraçado é o seguinte, muita gente fala que o Nando Moura mudou, né, cara? Principalmente em relação à política, sendo que no passado ele apoiava o Bolsonaro e hoje não apoia mais. Antigamente ele dava chance para o político, hoje ele quer se afastar de político, né, cara? E tudo mais. Mas o MBL, cara, assim, eu me decepcionei um pouco com o MBL, cara, depois que ele começou a pegar fundão eleitoral. Não é, cara? Quem me conhece, já é inscrito aqui do canal, sabe que eu penso acerca do fundão eleitoral. Que o Minto sancionou no governo dele, cara, que é uma perfeita sacanagem. Porque tirou bilhões da saúde e da educação, principalmente da época da pandemia, cara, que era quando mais a saúde precisava de investimento. Não, vai lá, o Bolsonaro tira, na época, 4 bilhões, entendeu? Da saúde e da educação, depois tirou um pouquinho mais para poder dar para partido político, né? Para que muitos políticos continuassem da política, né, cara? Tanto é que o PT se reergueu, o PT que estava falido, se reergueu com o fundão eleitoral que o Bolsonaro sancionou, né? E isso é uma grande sacanagem, porque imagina, por exemplo, se eu quisesse me candidatar a algum cargo, vamos supor, não vai ter eleições municipais, se eu decido me candidatar a vereador. Aí eu vou lá, trabalho até as próximas eleições, né, que vai ser o quê? Em 2030, eu acho, né? Vai lá, as próximas...
2028, acho que vai ser as próximas eleições. Não, sei lá, tá entendendo? Agora a minha cabeça tá meio... tá funcionando ruim por causa dos remédios, cara. Eu tenho... Tá entendendo? O que acontece? Eu quero me candidatar a vereador. Aí vou lá, ralo até as próximas eleições. Eu ralo igual um doido. Junto assim uns 10 mil. Pronto, já tenho 10 mil aqui para poder gastar com panfletinho, tirar uns 30 segundos de comercial, de campanha na televisão e tudo mais. Tá, tirei 10 mil. Aí eu vou concorrer com gente que tirou mais de 1 milhão no fundo eleitoral. Você acha isso certo? Eu não acho. E de dinheiro que deveria ir para quê? Para a saúde, igual o caso aqui da Volta Redonda, que a saúde está abandonada, né, cara? Então, aí acontece, você acha isso justo? Eu não acho, né? Aí o MBL começou a pegar fundão eleitoral, que era uma coisa que eles tanto criticavam. Mas isso é porque a gente está cansado de perder e é para igualar o meio do jogo. Ou seja, eles estão querendo fazer igual o The Boys, né? Que assistiu a série The Boys, sabe do que eu tô falando, né? Que você tinha os super cheios de poderes por causa do composto V. Chega lá o Brutus e a trupe dele começam a usar o V23 para poder ter poderes também para igualar o meio do jogo. E por consequência eles acabam desenvolvendo um câncer por causa disso, né, cara? Então assim, cara, o MBL começou a pegar o fundão eleitoral e eu me decepcionei com... Pra falar a verdade, decepcionei. Não porque eu nunca fui muito com a cara do MBL. Mas assim, cara, é triste ver que o pessoal que falava tanto acerca do fundão agora tá voltando atrás acerca desse negócio, né? Mas Rômulo, é porque a gente tá cansado de perder. É melhor você perder dignamente do que você vencer sem merecer a vitória, né, cara? E aí o que acontece? Aí o Nando Moura foi lá, criticou o MBL acerca do fundo eleitoral, não é, cara? Não só acerca do MBL, mas também por causa de certas coisas, como logomarca, essas coisas assim. E o MBL está começando a atacar o Nando Moura, né? E quem é inscrito no canal do Nando Moura há muito tempo, igual eu, que estou inscrito nele desde 2017 por aí, né? Eu lembro do Nando Moura mesmo falando pro MBL, se vocês fizerem alguma coisa, né? O Nando Moura que foi num evento dele falou, se vocês fizerem alguma coisa, eu vou descer o pau em vocês. E o Nando Moura, você pode falar qualquer coisa segundo o Nando Moura, mas ele cumpre o que fala, né? Ele cumpre o que fala. E agora parece que o MBL fica o tempo todo fazendo vídeos falando dele. O Nando Moura não nos deixa em paz. O Nando Moura é isso, o Nando Moura é aquilo, né? Mas também os caras não deixam o roqueiro em paz, eu não deixo o barbudo em paz. Tá o tempo todo lá fazendo vídeo deles, né, cara? O próprio Arthur Duval lá, cara, que agora tá nessa guerrinha com o Nando Moura, fica fazendo vídeos lá, colocando ele, pegando uma... Cara, de onde tiraram que o Nando Moura é anão, cara? De onde tiraram que o Nando Moura é anão? Porque o Nando Moura, cara, ele parece ter quase a mesma altura que eu, quase a mesma altura. Eu tenho 1,82 m de altura. De onde que ele é anão? Não sei de onde tiraram. Aí fazem vídeo do Nando Moura, aí o Nando Moura responde, né, cara? Ele reage ao vídeo lá, essas coisas assim. Aí depois eles vão lá e falam, tá vendo? Nando Moura não aguenta zoeira. Pelo que eu vi do vídeo, até que ele aguentou. Ou vocês esperam que você fale de uma pessoa e essa pessoa não responda, né? Entendeu? E desde que o Nando Moura e o Arthur Duval pararam lá com esse negócio de amiguismo, os dois já ficam brigando, sabe, cara? Entendeu? E o próprio Arthur Duval, cara, eu tô horrível, cara. Eu tô horrível, cara. Eu tenho que... Cara, e o próprio Arthur Duval fala mesmo, cara, que eu tô fazendo vídeo mais pra ganhar engajamento mesmo, do Nando Moura. Então, eu te falar uma coisa, cara. O que eu penso acerca dessa briga? Cara, eles que se entendam. Cara. Eu tento não ficar do lado de nenhum dos dois. Eu tento não ficar. Mas quando você analisa os dois lados, não tem como você dar razão ao Nando Moura em certas questões, como o caso do fundão eleitoral, como o caso do Arthur Duval realmente
Por mais que o Arthur Duval, eu gosto do Arthur Duval, cara, mas ele, em algumas situações, ele foi idiota, cara. Como o caso lá das refugiadas, que, o Arthur Duval, é verdade que as ucranianas são bonitas? Nossa, elas são gatas, são deusas, cara. Onde ela caga, dá pra limpar com a língua. Pô, dá até vontade de voltar lá, por causa depois da guerra, cara. Porque elas são fáceis porque são pobres. Perdeu o mandato por ser idiota, tá? Perdeu o mandato por ser idiota, cara, entendeu? Essa que é a verdade do Arthur Duval. Eu podia ter perfeitamente respondido, não, realmente, as ucranianas são bonitas, são gatas, mas elas estão passando por um momento difícil da guerra, cara, eu não quero comentar acerca disso. Se ele tivesse falado isso, hoje ele poderia ter continuado com o mandato dele, mas não, perdeu o mandato por pura estupidez, não é? Entendeu? E se falar também, cara, que o MBL e o Arthur Duval, eles pisaram muito na bola em algumas questões, cara, do ano passado, e que quando o Nando Moura fala, se você é uma pessoa realmente sincera, não tem como dar razão a ele, né, cara? Vamos deixar claro uma coisa. Parece que eu tô querendo enxerçar a bola do Nando Moura, essas coisas assim, entendeu? Porque a maioria dos vídeos que você vai encontrar aqui na internet vão ser de pessoas criticando o Nando Moura. Falando que ele mudou, falando que ele é maluco, que ele caducou, que ele coringou. E a maioria dos vídeos, cara, são de pessoas que realmente não vão com a cara dele, né, cara? Ou de pessoas que talvez não o conheçam, mas tem aquela preguiça de ver o contexto dos vídeos e para poder realmente pesar na balança. Só vai ficar do lado do Nando Moura, a maioria das pessoas que vão ficar do lado do Nando Moura são pessoas que ou já são inscritos dele, ou pessoas que conhecem realmente a treta e vai balancear. E depois dar o seu julgamento para saber se ele tem razão ou não. Né, cara? Igual, por exemplo, o MBL foi lá, na época que o Nego Di ficou falando, porque eu doei 1 milhão, eu fiz um pix de 1 milhão para as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. O MBL foi lá, levantou o Nego Di como um herói. Nando Moura falou, não, esse Nego Di é um safado, essas coisas assim, blá 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 blá, né? Que ele tá querendo moeda política, ele só tá se aproveitando para aparecer. Depois, o que ficou provado depois? Que o Nego Di, ele fez sim um pix, não para o Rio Grande do Sul, mas para a namorada dele. E não era de 1 milhão, era de 100. E aí eu te pergunto, quem teve razão? O MBL, o Nego Di ou o Nando Moura? Bem, eu não vi ninguém fazendo vídeos pedindo desculpa para o Nando Moura. Né, cara? O Pablo Marçal. Quem não sabe que o Pablo Marçal é um caloteiro mentiroso? Quem não sabe? Né? No entanto, você vê lá cara, eu gosto do Vagnão. Eu até já troquei umas ideias com ele uma vez. Mas não tem como você defender o Vagnão. Depois que o Vagnão vai lá e fala que o Pablo Marçal, que as pessoas que criticam o Pablo Marçal estão se levantando contra a igreja. Pô, Vagnão! Fala sério, cara! O cara foi lá, deu uma de Messias tentando levantar a mulher da cadeira e falhou miseravelmente e mente pra todo mundo usando o nome de Deus. Como você fala que é contra a igreja? Sabe? Aí depois vai o Nando Moura e critica os evangélicos, tá entendendo, cara? E não vai ter como defender a igreja. Não vai ter como não dar razão ao roqueiro maluco. Vamos ser sinceros, tá entendendo? Pablo Marçal um calhoda. Como é que vai defender ele? Me explica. Aí depois tem o caso do Wilker Leão, tá entendendo? O Wilquinho, né, cara? O Wilquinho, como fala o Nando Moura, né? Que o Nando Moura até foi simpático no primeiro vídeo que fez falando dele, porque realmente, no primeiro vídeo que o Nando Moura falou do Wilker Leão, ele foi simpático. Foi o Wilker Leão que atacou lá o Henrique Cristo do rock. Aí o que acontece? Aí gerou aquela treta e o Nando Moura falando, esse cara vai ser processado, vai perder, vai pedir e vai querer que os seguidores dele façam o Pix para pagar os processos dele. E depois o próprio Wilker Leão admite, não, se eu perder os processos eu vou pedir Pix. E o Nando Moura ainda fala, esse cara vai querer
criar moeda, vai querer criar fama para depois virar político. E o próprio Wilker Leão vai lá e confirma isso. E você vê que os vídeos do Wilker Leão são editados. Tá entendendo? Como o Nano Moura fala. E depois aparece um monte de vídeos de advogados falando, Nano Moura teve razão acerca disso. Aí eu te pergunto, tem como não dar razão ao Nano Moura acerca dessas coisas? É o que eu pergunto. Só que aí fica aquela questão, né, cara? É o Nando Moura sozinho, com ele falando de um monte de gente. Falando do MBL, do Arthur Duval, do Felipe Neto, do Castanhari, do Nego Di, do Wilker Leão. Tá passando um carro aqui agora. Falando... Um minutinho. Voltei. Falando acerca de um monte de gente. E cada uma dessas pessoas vão ter os seus próprios seguidores. Aí da mesma forma que só os seguidores do Nando Moura vão dar razão ao Nando Moura, da mesma forma o pessoal do MBL vai dar razão ao MBL, o pessoal do Nego Di, que aí, se é que ainda tem gente que acredita nesse calhorda, vai dar razão a ele. A mesma coisa do Wilker Leão, vai dar razão ao Wilker Leão. Aí fica um cara contra a internet inteira. Você está me entendendo o que eu quero dizer? E o ruim é o seguinte, o próprio Nando Moura, ele não se ajuda. Ele não se ajuda. Por quê? Porque o Nando Moura, a gente sabe que ele tem um temperamento colérico. Né? Ele tem esse temperamento colérico, né, cara? Na qual ele fica falando com seus palavrões, falando que tem ódio de tudo. Ah, não, porque eu quero destruir a pomba toda. Essas coisas. E isso acaba, cara, isso acaba indo contra ele, né? E às vezes, cara, eu vou falar uma coisa, às vezes ele fica reclamando, dos crentes limpinhos que vem do meu canal aqui falando para eu parar de falar palavrão. Ele tá certo acerca dos crentes limpinhos, porque nós cristãos temos que ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então é obrigação do cristão ser limpinho, né, cara? Mas às vezes o pessoal que chega lá falando do palavrão do Nando Moura, às vezes não tem nem a intenção de julgá-lo. Apenas de falar que não é bom o cristão falar isso. Pra mim, você sabe, pra mim, Nando Moura é muito mais cristão do que muitos desses aí que carregam Bíblia debaixo do braço, tá entendendo? Falando a paz do Senhor e tudo mais, mas tá com a vida toda errada. Eu tô sendo bem sincero. Só que o Nando Moura parece aquele tipo do cara que não se deixa ser tratado, tá entendendo? E Jesus uma vez falou, pelos frutos sabereis quem são meus discípulos. Né? Não é para a pessoa que fala de Deus o tempo todo, é pelos frutos. E na Bíblia, quais são esses frutos? Frutos de arrependimentos, frutos de boas obras, né? Tem lá, o Paulo fala, das cartas dele, sobre 9 frutos do Espírito. Amor, gozo, paz, longabilidade, benignidade, fé, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entendeu? Contra isso, não há lei. Ou seja, e o Nando Moura, desses frutos, o Nando Moura precisa muito dos frutos. Da longanimidade, ou seja, ser lento e irar-se, da paciência, tá entendendo, cara? E no amor, tá entendendo? Ele precisa muito disso. Ah, mas ele tem amor. Cara, aquele que fala que ama o teu irmão, mas odeia o seu próximo, é mentiroso. Mas não tem como eu amar o bem, não tem como eu amar o bem se eu odiar o mal. Mas Jesus fala, ame o teu inimigo e ore porque vos persegue. Tá me entendendo? E eu vejo que ele é um cara que ele tenta se esforçar. Tá me entendendo? Mas a grande verdade, cara, é que ele precisa se esforçar um pouco mais para se moldar. Não para que Cristo se molde a ele, mas para que ele se molde a Cristo. Porque Jesus era o quê? Era manso e humilde de coração. E o Nando Moura ele precisa desse fruto de mansidão. Porque é isso que acaba colocando muitas pessoas contra ele. Porque às vezes ele está certo acerca de um determinado assunto. Ele está certo, ele está correto. Mas o que acontece? Mas pelo fato dele ser uma pessoa assim, muito temperamental, muito colérica, as pessoas acabam se afastando. E acabam não dando a razão que ele merece. Tá me entendendo? Igual o caso, por exemplo, entre o Nando Moura e o Arthur Duval. Né, cara? Entendeu? O Arthur Duval vai lá, fala do Nando Moura, o Nando Moura responde às felinas, aí depois fala que o Nando Moura não aceita ser criticado, não aceita
ser zoado, e depois o Nando Moura vai lá e faz outra resposta, e fica dessa briga, fica desse loop infinito, né, cara? Ele falando isso, falando aquilo. Igual, por exemplo, quando o Arthur do Val falou lá, que o Nando Moura ofereceu ajuda jurídica ao professor do Wilker Leão, mas o cara acabou rindo do Nando Moura. O próprio Nando Moura falou do canal dele, que o cara não aceitou, que era direito dele. O professor não falou, não riu, ninguém riu ali, né? Mas fica dessa cutucação, dessa briga um com o outro, né? E depois fica difícil você saber quem tem a razão. Porque por um lado você tem o MBL, que está contrariando os próprios princípios, pegando o fundão eleitoral e criticando quem critica eles. E o Arthur Duval, que está fazendo vídeos acerca de um cara que fica fazendo vídeos acerca do Nando Moura, falando, o Nando Moura não esquece a gente, mesmo que ele mesmo tá fazendo vídeo falando do cara. E do outro lado você tem o Nando Moura, que tem lá as suas opiniões, e ele sempre vai brigar tem que fazer críticas acerca disso, tá entendendo? Aí responde as pessoas, alguém tem que ceder nessa briga, né, cara? Isso até me lembra quando eu era criança. Quando eu era criança, eu brigava quase o dia todo com meu irmão. Exceto na hora de dormir, que uma hora a gente tinha que descansar, né? Acontece, aí eu e meu irmão a gente brigava, aí mesmo quando a culpa era do meu irmão, a minha mãe chegava em mim, falando assim, Romo, me dando bronca. Aí eu falava, pô mãe, você tá falando de mim, mas quem começou foi o Rubens. Romo, mas foi você que me ouve, mas é você que me ouve. Porque eu sempre fui mais chegado à minha mãe, meu irmão era mais chegado ao meu pai. Tá entendendo? Não, cara, não tô dizendo que era dividido, mas vocês pegaram o que eu quero dizer, né? Eu era mais suscetível à minha mãe do que o meu irmão, né? Que sempre foi mais encrenqueiro. Então, cara, fica dessa briga, cara. E é como eu falei, cara, você vai encontrar muito vídeo de pessoas, cara, falando que o Nando Moura briga. Porque é muito mais fácil, cara, você fazer views criticando o Nando Moura do que views você pegando os pontos da briga, tá entendendo? E fazendo um contrapeso. Você pode ver que a maioria dos vídeos de pessoas criticando o Nando Moura é porque tá falando, porque o Nando Moura mudou, porque o Nando Moura isso, porque o Nando Moura aquilo, mas só tá pegando só o raso da briga, não tá se aprofundando, né, cara? E é como eu falei, cara, a maioria das pessoas vão dar razão, cara, àqueles que seguem. É igual o caso, por exemplo, eu aqui no meu canal, entendeu? Vocês podem dar razão a mim por ser meus seguidores, né? Vocês que estão diretamente aqui no canal, que me seguem e tudo mais. Mas eu te pergunto, vocês têm que me dar razão porque é eu que estou falando, ou vocês têm que me dar razão porque eu tenho razão? Eu prefiro 1000 vezes que vocês me deem razão quando eu realmente tiver razão. Porque se vocês me derem razão apenas porque eu estou falando, cara, vocês vão virar minhas marionetes. E eu não é isso que eu quero crescer junto com vocês. Robo, eu chego e falo, que a identidade secreta do Batman é Peter Parker. É Peter Parker a identidade secreta do Batman? Não, é do Homem-Aranha. Mas Romo, aí chega algum inscrito e fala, Romo, você errou. A identidade secreta do Batman é Bruce Wayne, não é Peter Parker. Eu errei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro vídeo, aí eu faço, gente, eu quero pedir desculpa, porque no último vídeo eu falei que a identidade secreta do Batman era Peter Parker. Não, eu errei, era Bruce Wayne. Então, agradeço a vocês por terem me corrigido. Entenderam o que eu quero dizer com isso? Dessa briga entre Nando Moura e o mundo inteiro, tá entendendo, cara? A internet inteira. Ou seja, só vai dar razão ao Nando Moura aqueles que já são inscritos deles e que ainda veem razão daquilo que ele fala. A mesma coisa ao pessoal. E o que pesa muito contra o Nando Moura, cara, é justamente esse temperamento colérico que ele tem, que assim, eu não como crente limpinho, mas como um seguidor que ora pela vida dele, porque eu sou cristão, eu oro, eu gosto do Nando Moura e tudo mais, entendeu? Se eu pudesse aconselhar ele, cara, mesmo debaixo da ameaça de mandar eu ir tomar naquele lugar, eu diria, cara, procura ser mais calmo, essas coisas assim,
Eu aconselharia, como cristão, eu aconselharia ele realmente a procurar uma igreja e um conselho pastoral. Eu sei que ele não vai muito com a cara dos evangélicos, e eu dou alguma razão a ele, porque muitos de nós evangélicos pisam da bola em relação à idolatria política ao Bolsonaro, ao Pablo Marçal e tudo mais, cara, que não tem como negar. Mas Jesus mesmo falou que na igreja teria joio e trigo e que muitos seriam enganados. Muito do povo dele seria enganados, né, cara? Agora, tem aqueles que realmente continuam da idolatria política? Tem. Mas tem aqueles como eu, que não aceita nenhum outro Messias senão Cristo, né? Por que eu não me tornei bolsonarista? Porque eu não troquei o Jesus Messias pelo Jair Messias. Mas eu aconselharia o Nando Moura, cara. Pô, cara, a fé cristã não se vai sozinha, não se segue sozinha. A salvação é individual. Mas Jesus falou, antes dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, e o Nando Moura ele precisa disso, cara. E eu falo uma coisa, se você é cristão, cara, ora pela vida dele, ora também pela vida do Arthur Duval, para ele parar de ser um idiota, para o MBL voltar aos eixos, tá entendendo? Olhe para a vida dessas pessoas. Quando você vê uma treta acontecer na internet, não fica da torcida para ver quem ganha, não. Olhe pela vida dessas pessoas, porque assim, cara, muitas vezes para começar uma guerra, não precisa pegar em armas. Basta dizer o que pensa. Eu ia falar também da Amanda Vettorado, cara, porque a Amanda Vettorado foi ameaçada essa semana por causa que ela fez um vídeo, cara, um projeto de lei contra o funk armado, tá entendendo? E tem um rapper atrás dela, mas vou deixar isso para um outro vídeo. Até porque o vídeo aqui já ficou em 26 minutos. E assim, cara, vai ser um vídeo curto, sem edições, porque ultimamente meu dia tem dado corrido, porque voltei a estudar, tô fazendo um curso aí, cara. Então assim, cara, vai ser um vídeo sem edições mesmo, cara. Entendeu? Mas o que você acha? Você concorda comigo? Discorda de mim? Tem piercing no umbigo? Comenta aqui embaixo. Você acha que eu tô viajando ou tem alguma razão, né? Pode me contrariar se quiser. Você pode me contrariar. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado que você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse, porque eu fui.